E aí, pessoal, tudo joinha? Bem-vindo ao meu canal. Essa aqui é a nossa série de desenvolvimento web com Go. Essa aqui é a parte número 9, embora a gente esteja aqui, 10, aliás, desculpa. Embora a gente esteja chamando de 9, né? Eu fiz essa confusão aí no começo, porque a primeira aula ficou sendo mais introdutória e a partir da segunda parte a gente começou a desenvolver essa aplicaçãozinha que a gente está trabalhando aqui. Então, ficou meio confuso, mas se você assistir a série toda, você vai ver que tem uma sequência aí, e essa aqui seria a parte 10, certo? Então, a gente já fez bastante coisa aqui, já refatorou algumas vezes, viu alguns padrões de desenvolvimento web com Go, formas de organizar o código e tudo. Então, se você não viu as aulas passadas, eu vou deixar o card aí no, no vídeo para você ver, né? Certo? A aula passada, o vídeo passado, a gente refatorou o código para usar um padrão aqui de View Model. Então, a gente fez essa refatoração, a gente aprendeu a usar algumas coisas novas aí, como por exemplo, esse conceito aqui de glob, onde eu consigo passar uma espécie de padrão ali. E, e aí, igual essa função, ela retorna ali todos os arquivos que atendem a esse pattern aqui, certo? Então, bem interessante. E aí, com isso, a gente flexibilizou um pouco aqui a parte de desenvolvimento dos nossos layouts. A gente não viu que não precisava mais alterar o código toda vez que criasse um novo layout. Aí a gente refatorou, criou lá o footer. Então, a gente hoje tem o Base, que compõe aí as principais páginas na verdade, todas as páginas do nosso sitezinho aqui. A gente tem o Footer também, que tá ali na base de todo o site. Tem a parte de nave, de navegação, né? Que também tá em todo o site, certo? Uma coisa que eu percebi, eu só vi depois que eu comentei, depois que eu fui desenvolver o código para a aula de hoje, eu percebi que tem um pequeno bug. Não é bem um bug. O que que acontece? Quando a gente fez essa refatoração de criar as views, a gente passou a instanciar as views não mais lá no nosso handler, mas sim aqui no main. Então a gente criou aqui uma funçãozinha que ele cria todas as views e a gente só repassa essas views lá pros nossos aqui para os nossos handlers, né? Aliás, não é aqui, é no cadê? Aqui, start. Então aqui no routes, então quando a gente cria, né, o handler, a gente passa aqui a view. Qual é o problema disso aqui? Não é bem um problema, né? Então eu vou rodar aqui para mostrar, né? Tá? Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, sei lá, o about. Então vou acessar lá o navegador. Lá, tô colocar o host 3000. Então se eu ver aqui no about, tá aqui o about page. Se eu for lá no código e alterar aqui, about page alterado, salvar. Então quando eu vier aqui, ele deveria mostrar a parte que eu alterei, né? Até porque a gente tinha feito uma mudança no código para ter esse mecanismo aqui em desenvolvimento. Só o que que acontece, né? Para quem não percebeu esse bug, né? Por que que esse bug, entre aspas, está acontecendo, né? Embora a gente tenha feito todo esse tratamento aqui, né?
verificar se é dev, se for dev ele carrega aqui o template direto usando o pass files, né? Então pega direto aqui do arquivo e tal, senão ele pega do pass.fs. Em tese isso aqui deveria funcionar. Qual é o problema? Né? Por que que esse bug aconteceu? Né? E talvez você não tenha conseguido identificar aí tal muito rápido, mas o problema todo está aqui, né? Quando eu crio a view, chamando aqui a função new, eu retorno aqui um ponteiro para essa view que eu estou criando e passando aqui o meu template que eu fiz o passe aqui a partir seja do sistema de arquivos ou seja do arquivo embutido, ou mesmo do cache, né? Qual o problema disso? O problema é que ele carrega aqui esse ponteiro e ele é carregado aqui na main, certo? Ou seja, ele é instanciado aqui, ó, uma vez e a partir daqui ele é um ponteiro. Então ele nunca mais ele vai passar por aqui, né? Ele nunca mais vai precisar ser carregado novamente. E aí por causa disso ele ele ficou dessa forma, estático ali no código. Então a gente precisa corrigir isso, né? Se a gente quiser ter esse mesmo mecanismo aí de carregar a página de forma dinâmica e em desenvolvimento. Claro, isso aqui foi algo que a gente foi desenvolvendo ao longo dos vídeos para ter essa facilidade. Então não faz sentido agora, né? Nesse momento a gente quebrar isso. Então a gente vai refatorar aqui para que a gente tenha de novo esse mecanismo, certo? Então como é que eu vou fazer? Bom, eu vou levar essa lógica aqui de carregar os arquivos, eu vou levar ela uma outra função, certo? Então a gente vai fazer isso agora, fazer o seguinte, vou criar aqui embaixo, vou criar uma função que eu vou chamar de parse template. A gente estava com essa função antes, vamos voltar com ela. Vai ser rapidinho aqui. Então vou receber aqui as páginas e vou devolver o meu template do mesmo jeito que a gente fazia antes, certo? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa lógica aqui de carregamento aqui, cadê? A partir daqui até aqui. Vou recortar por enquanto. E vou trazer para cá, certo? Estou chamando aqui de pages. Tá. Pronto. Então agora o meu parse ele vai carregar aqui a partir dessa função. Sim, aqui eu preciso retornar o t e o new, né? Então assim, no final eu preciso carregar o template. Certo, então tranquilo, ficou ali dessa maneira. Agora o que que a gente precisa? A gente precisa de uma maneira de carregar isso dinamicamente. Então aqui no nosso handler, a gente precisa fazer uma pequena mudança aqui para ele carregar essas nossas páginas de uma maneira diferente. Só que para isso eu vou precisar ter acesso às páginas aqui no render, porque eu não tenho, né? E assim, eu não quero ficar passando as páginas aqui no render. Eu preciso fazer o seguinte, eu vou fazer, se o env, se o env ele for dev,
que eu vou fazer? Eu vou carregar, né? Ou seja, eu vou fazer o parse dos meus templates. Preta não, né? Parse. E aí eu preciso passar as páginas aqui, tá? Só que de que forma eu posso passar essas páginas? Eu não quero passar aqui como parâmetro, porque eu não quero isso no meu render. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nas views. Então eu vou vir aqui no meu objeto view, vou criar aqui um objeto que eu vou chamar, uma propriedade que eu vou chamar de pages, e ela vai ser um slice de strings, certo? Então eu vou passar aqui. Agora eu preciso passar essas páginas em algum lugar. Então onde é que eu vou passar? Quando a gente for criar a nossa view, a gente recebe aqui as páginas, né? Então antes de devolver aqui o objeto, eu vou colocar aqui, ó, o pages, tá? Então eu vou passar aqui o pages. E claro, aqui no new view eu vou precisar chamar também o meu path template. Quem tá reclamando? Path template, tá certo. Path templates. E aqui eu vou passar as páginas, certo? Deixa eu tirar isso aqui que ele tá atrapalhando para não deixar eu autocompletar o código. Aqui eu consigo agora pegar as páginas, certo? E aí, aqui é o tratamento normal, né? Que eu já fazia antes. Se não tiver... Aqui eu vou retornar new e erro. Tô retornando só... Aqui eu tô retornando só o erro, tá certo. E aí o que que acontece? Eu preciso setar o template para esse cara que eu tô pegando, né? Então se for dev, eu vou sempre, né? Sempre que eu for renderizar, se for dev, eu vou fazer o passe aqui do template e vou atribuir aqui a minha variável template. Do contrário, eu só chamo aqui o execute template passando os dados que tem que passar, né? Porque no caso o template já vem setado lá do quando eu criei, certo? Quando eu instanciei. Aqui também eu vou ter só que tratar, né? Se o erro não for new, eu vou dar um return new e o erro, certo? Está tudo ok. Pronto, aparentemente está tudo ok. Eu vou voltar aqui, certo? Que estava antes, só para a gente ver se deu tudo certo. Vou rodar novamente, aparentemente nenhum erro. Vamos lá no navegador. Então tá aqui o about. Agora eu vou lá no código e vou alterar aqui. Alterado, salvar. Vou lá no navegador e tá aqui, né? Nosso código é alterado como a gente gostaria que fosse. Certo? Então, só essa mudançazinha aí que eu queria mostrar. Poderia ter feito aqui em off, mas achei interessante trazer para o vídeo para a gente observar, às vezes, como a gente não está criando testes aqui nesse momento. Então, qualquer mexida que a gente faça no código, ela pode ocasionar algum erro que a gente só vai perceber depois, né? Então, eu só percebi quando eu tentei alterar alguma coisa aqui e aí na hora não refletiu, certo? Bom, beleza, deixa eu voltar aqui porque estava antes. Então, a gente já corrigiu esse bug. Então, agora a gente vai para o conteúdo propriamente
do vídeo de hoje. O que que a gente vai ver a mais no vídeo de hoje, né? Além dessa brincadeira aí de refatorar. A gente vai começar a estudar a parte de tratamento de formulários com Go. Então até aqui a gente só trabalhou com páginas estáticas ali, né? Claro que com um pouco de um pouco de dinamismo, de certa forma, quando a gente colocou ali a parte de template data, onde a gente informou ali alguns dados, né, para dar uma dinamizada na nossa página. Mas agora a gente vai de fato interagir com a página. Então a gente vai criar um formulário. Então vamos lá, o passo a passo, que a gente já sabe, né? A gente já tem aqui o handler para o login. Então a gente vai usar esse cara aqui hoje por enquanto. Certo? A gente vai criar aqui um formulário de login de fato, né? Funcionando, etc. Então a gente vai alterar um pouco esse formulário para exibir de fato um formulário de login. Então a gente vai abrir aqui o nosso login. E é bom que a gente já testa toda a parte lá do código que a gente acabou de fazer, certo? Bom, vamos lá. Então eu vou deixar esse login aí e eu vou criar aqui um form. Vou dizer que esse form é do tipo post. Vou deixar a action aqui login por enquanto. E aí aqui a gente vai começar a criar esse formulário. Eu vou colocar aqui um label para e-mail. A gente vai ter o e-mail. A gente vai ter um input do tipo e-mail aqui também. Vou chamar aqui de e-mail. Aqui também de e-mail. A gente vai ter também um label para o password. Vou colocar aqui password. E o input do tipo password, que a gente vai colocar aqui também password e password. Tá. Vou salvar aqui, vamos ver lá no navegador como que isso ficou. Então a gente acessa aqui o login. Tá aqui o nosso formulário de login, certo? Tem muita CSS ainda, mas daqui a pouco a gente vai colocar. Então vamos voltar aqui para o código. Sim, a gente precisa de um botão também, né? Vou colocar aqui um button submit. Eu vou colocar aqui login, certo? Lá, ver como é que ficou. Tá meio feioso aí, mas beleza. Por enquanto o propósito não é esse. O que que acontece? A gente precisa agora fazer o handler desse formulário. O que é fazer o handler? É lá no nosso handler a gente ler esses valores, capturar e executar alguma operação, né? Ou pelo menos ver o que é que está acontecendo ali. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o nosso handler. Vamos lá, tá aqui o nosso login handler. Ele tá usando aqui a view handler. Então se eu submeter o meu formulário para cá, ele deve vir também para essa mesma página, certo? Aí a gente pode começar a testar. Então eu vou colocar por enquanto aqui só um log para a gente ver se está vindo para cá. Formulário de login foi submetido. Vou salvar aqui. Vou precisar iniciar porque estou alterando o ponto .go.
Então, se a gente for lá no navegador, lá, vou colocar aqui qualquer coisa, por exemplo, não importa, a gente quer só submeter, né? Então vamos ver lá se apareceu a mensagem. De fato apareceu, né? O formulário de login foi submetido. Bom, a gente já está chegando aqui, né? Como que a gente está chegando aqui? Porque essa nossa action aqui, ó, ela tá apontando para login. Ou seja, eu estou vindo para cá, apontando para esse mesmo handler, né? Tá, funciona, né? Então a gente viu aí que ele está chegando aqui. Quais são os problemas? Bom, tem alguns problemas aqui. O primeiro deles é que a gente está exibindo novamente a página de login. Pode ser que a gente não queira isso, né? Então a gente pode usar aqui uma lógica para separar as duas ações, né? De que forma a gente pode fazer isso? A gente pode usar o método do HTTP para fazer isso. Então, ó, se você observar aqui, a gente está usando o método post. A gente poderia usar o get aqui também. Eu acho que só funciona. Tem esse dialog aqui que eu confesso que eu não conheço, mas o get e o post são os padrões aí da web. Então, o post, as informações vão no body e o get, se a gente salvar aqui, se eu for lá de novo no meu navegador, vocês vão ver que a diferença é que agora, deixa eu só carregar, peraí, deixa eu só carregar aqui de novo. Então, se eu submeter, vocês vão ver, ó, que as informações vieram aqui para a URL, certo? Normalmente não é recomendado fazer isso, óbvio, né? Até porque a gente está passando aqui um password, então a gente não quer que esse password ele fique visível ali na URL. Então a gente vai usar o post mesmo aqui, certo? E aí, assim, aqui no handler, a gente pode fazer uma lógica para dividir o nosso handler em duas maneiras, certo? Em duas operações que ele pode fazer. Então, eu vou fazer o seguinte: o request, esse objeto request aqui, que é um ponteiro, ele traz informações sobre a requisição que foi feita. E uma dessas informações é qual método foi usado. Então a gente vai usar isso. r.method. Se isso aqui for igual a... Aí eu posso colocar aqui post. A gente pode fazer melhor. Pode usar a constante aqui, ó, do HTTP método post. Certo? Aliás, eu vou colocar aqui o método get. Se for o método get, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou exibir a página. Que é isso aqui quando o usuário ele carrega lá a URL. Se não, se o método for post, aí aqui é a lógica de login. Aí aqui eu vou pegar os dados do formulário, etc, etc. Certo? Então, vamos ver se isso está funcionando. Então, eu vou colocar aqui de novo lá o meu print. Formulário submetido. Então, antes ele estava mostrando sempre, né? Então, sempre que eu acessava lá a página, ele mostrava o formulário submetido. Agora não, agora eu quero somente quando ele fizer o post. Então, vou rodar, vou lá no navegador, carregar aqui, ó. Se eu carregar a página, vocês vão ver lá no código
e não apareceu a mensagem. Por quê? Porque eu não submeti o formulário com post, certo? Eu usei o get. Agora, se eu colocar aqui o usuário e a senha e submeter, então agora, beleza, ele submeteu. Ficou tudo branco aí, a gente vai entender por quê, mas tá aqui, né? Ele fez o submit do formulário, certo? Bom, por que ficou tudo branco? Porque agora eu não tenho mais aqui a lógica de renderização de uma página. A gente vai precisar fazer alguma coisa aqui para ele renderizar novamente a página, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo já aqui em cima, por enquanto, certo? Por enquanto eu vou fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo antes, só para a gente ter a página lá sendo carregada, certo? Então vamos lá, ver se deu tudo certo. Vou voltar aqui. Pronto, né? Agora está exibindo a página e se a gente for lá olhar no código, ele mostrou aqui o formulário submetido. Bom, mas eu preciso ler as informações que o usuário passou lá pro meu login, né? Como que eu faço isso? Aí que entra o nosso tratamento de login. Existe uma opção aqui que a gente vai usar no request. Então lembra que eu falei que esse request aqui ele tem as informações que o usuário colocou na requisição? Então a gente vai usar esse request para pegar essas informações. De que forma a gente faz a leitura dessa informação? Bom, tem várias formas. Eu vou mostrar aqui as principais, certo? Acho que todas, na verdade. Então vamos lá. Se eu der um R ponto aqui, eu vou ver que tem uma variável chamada form. Essa variável form, ela serve para eu ler os valores do formulário. Então se eu der aqui um form.get, por exemplo, aliás, vamos mostrar só o form por enquanto, né? Então fmt println r.form. Vamos ver o que é que traz aqui esse formulário, certo? Vou parar aqui, vou subir novamente. Vamos lá no navegador. Vou submeter aqui a página. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Submeti. Vamos lá ver no código. Ó, mostrou um mapa vazio, né? Ou seja, é o mapa. Pô, mas tá vazio, né? Pô, por que que tá vazio? Eu queria pegar os valores do formulário. Não deveria estar vazio. Tá vazio porque essa informação aqui, para ela vir preenchida, eu preciso chamar uma outra função aqui da minha request, certo? Que é o parseForm, certo? Ela precisa acontecer antes de eu poder acessar os dados do formulário. Então eu chamo o parseForm e a partir dali eu consigo pegar os dados. Então, eu vou rodar novamente agora. Vamos lá de novo na página. Eu tô indo bem devagar, pessoal, porque assim, eu não sei realmente o nível de quem tá assistindo, se é novato ou não, então tô indo bem devagar aqui. Então eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6 e submeter. Agora, se a gente olhar no código, ó, observe que agora já veio o mapa com as informações preenchidas. Então eu tenho aqui um e-mail que eu digitei lá, tenho a senha e tudo. Certo? Então eu já consigo pegar essas informações a partir da requisição do usuário. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, pegar o e-mail
Dá um rform. E aí, ao invés de dessa forma aqui, eu posso usar um método que esse form oferece para pegar o valor. Então eu passo aqui, ó. Desculpa. Passo aqui e-mail. E eu passo aqui também o password. r.form.get password. Claro, esse nome, pessoal, precisa bater com esse do mapa. E esse nome aqui, obviamente, ele bate com esse aqui, ó. Então o name, ele é importantíssimo aqui no meu formulário, porque ele vai corresponder ao, ao valor que eu vou ler aqui no meu formulário, certo? No meu, quando eu fizer o passe. Pronto, agora eu tenho esses valores. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Sei lá, vamos dizer se o e-mail for igual a... Vou colocar se o e-mail não for vazio. Não importa. Aliás, vou tratar o e-mail não, vou tratar só a senha, tá? Se a senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou dizer que isso aqui é um login com sucesso. E se não, é a falha. Então eu vou fazer o seguinte, se o login for com sucesso, vou tirar isso daqui. Se o login for com sucesso, eu quero redirecionar o usuário para a home. E aí a gente vai aprender outra função aqui do HTTP. Deixa eu só imprimir aqui esse e-mail só para ele não reclamar. Certo? Tá, beleza. Então se deu sucesso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um http ponto, e aí eu vou usar a função redirect. Essa função redirect ela recebe 4 parâmetros. Né? O primeiro é o response writer, o segundo é o request, o terceiro é a URL para onde a gente quer redirecionar. No caso aqui eu vou colocar o barra mesmo, para ele ir para home. E o quarto é um código. Né? Esse código aqui ele até dá uma dica aqui, ó. Geralmente é o status moved permanently, status found ou status sealed. Então eu vou colocar aqui http status sealed, por exemplo. Então, se o e-mail deu certo, eu vou redirecionar o usuário aqui para outra página. Aqui eu posso dar um return para ele voltar, mas não faz diferença porque ele vai redirecionar e aí a gente não vai ter a parte aqui do render, mas pode colocar isso aqui também, certo? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Deve ter importado alguma coisa aqui, sempre acontece, esse FMT, pronto, tá. Agora vamos lá no navegador, vou abrir aqui minha página de login, vou colocar aqui um e-mail qualquer e vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ou seja, coloquei a senha errada. Quando eu submeter, ele voltou aqui para minha página de login, ou seja, acionou lá a lógica. Agora eu vou colocar a senha correta e vamos ver o que acontece. Coloquei a senha correta e, ó, agora ele redirecionou para a página inicial, para o home, certo? Que foi a lógica que eu
implementei lá. Então, beleza, a gente já está conseguindo fazer uma série de coisas aí, né? Pegar os valores que o usuário informou lá no formulário, fazer o redirecionamento. A gente pode também colocar alguma informação para o usuário saber que deu erro ali, né? Então estava aparecendo em branco, então vamos colocar uma mensagem de erro, né? Caso não dê sucesso. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu template data, eu vou criar aqui uma propriedade para colocar os erros. Vou colocar um slice de string. Colocar os erros como slice de string para a gente poder ter a possibilidade de ter mais de um erro, certo? Então eu vou fazer o seguinte, se ele não passar aqui é porque deu erro, então ele vai vir para cá e eu vou passar aqui, por exemplo, os erros. Eu vou passar aqui erros, vou passar aqui o meu slice, vou dizer o seguinte, invalid credentials, certo? Invalid credentials. Pronto. Coloquei aqui no meu objeto de erro. Agora eu tenho esse objeto de erro na minha view, certo? E aí a gente vai aprender outra coisa aqui interessante do view template, que a gente ainda não viu, se eu não me engano, que é você fazer um laço, né? Você fazer navegar em um slice ou qualquer lista de objetos. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vou criar aqui uma div. Aqui a gente vai exibir as mensagens de erro, certo? Vou fazer bem tosco aqui, pessoal, só para a gente ver os conceitos. A ideia não é ainda por enquanto deixar nada bonitinho, não. Eu vou usar aqui a minha sintaxe de templates. Para isso eu vou usar uma outra action que a gente ainda não viu. A gente já viu define, template, block. E aí agora a gente vai ver a action range. Essa action range ela serve para iterar em um slice, certo? Ou um array. E aí o que que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ler do nosso objeto lá. Então lembra que é ponto erro, né? Foi ponto erro, ponto errors, ponto erros. Então a gente chamou aqui de ponto errors. Então a gente vai percorrer esse cara. Aqui eu preciso ter o end, obviamente. E aqui eu vou só exibir a mensagem. Então eu vou colocar só o li e vou colocar só aqui ponto. Eu posso colocar aqui só ponto porque como esse cara aqui é só uma string, então eu só quero o valor da string aqui, certo? Beleza, então eu vou parar aqui porque eu alterei no código também, né? Parar aqui, subir novamente. Então vamos lá para o nosso navegador. Vou carregar a página. Vou colocar aqui o e-mail e vou colocar uma senha errada. Quando eu submeter, ó, agora ele está exibindo uma mensagem de erro ali que a gente enviou lá do nosso handler. Né? Tá bem feinho, tá, mas tá aí. Tá enviando a nossa mensagem de erro. Certo? Então essa é uma forma de você passar informações aqui pro nosso template. Certo? E aí essa é uma forma de iterar. Ele tá colocando aqui tudo junto, mas tá dando certo. É porque esse cara aqui tá como HTML, aí ele tá juntando. Bom, mas enfim, eu achei que ia dar bronca aqui, mas aparentemente não deu.
Ok. Tá, beleza. Então a gente aprendeu aqui como pegar essa informação. Existem outras maneiras de a gente pegar esse dado que vem do formulário, certo? Esse passe form, usando o post form, ele é uma dessas maneiras. Se você olhar aqui, existe uma outra maneira que, ao invés de eu usar aqui o form, eu vou chamar, eu vou usar aqui, ó, o form velho, acho que é isso aqui, certo? É, e aí eu passo aqui a chave do mesmo jeito, né? E-mail, vou passar aqui, ó, form velho. Observe que, ó, o form velho retorna o primeiro valor, papapá, do mesmo jeito, né? Só que uma coisa interessante aqui, ó, form velho, calls, passe multipart form e passe form, se necessário. Ignore os erros retornados por essas funções. Ou seja, se eu usar esse camarada aqui, eu não preciso mais me preocupar em chamar o passe form. Então é um atalho, digamos, certo? Então agora, se eu salvar aqui, observe que eu não estou chamando mais o passe form. Vou voltar, rodar aqui novamente, vou lá no navegador, carregar a página de novo. Eu vou deixar o errado aqui mesmo, problema, só para a gente ver lá que deu certo, ó. Ele pegou a informação e obviamente pegou a senha também. Isso sem precisar chamar o passe form, certo? Então essa aqui é uma outra abordagem, né? Usar, caso você queira usar esse passe form desse jeito, né? Usando sem precisar chamar o passe form, aliás, certo? Então fica assim, fica a seu critério qual usar, né? Qual que vai facilitar aí mais a sua vida. Ok? Então, tem essas duas formas aí. A gente vai explorar no outro vídeo outras maneiras também de carregar, né? A gente vai ver a parte usando JSON, mas aí isso eu vou deixar pro próximo vídeo, certo? E aí assim, quando eu fizer o commit aqui das informações, eu já vou deixar formatado, bonitinho, para a gente, na próxima aula, quando a gente for continuar o assunto, a gente ter um formulário um pouco mais amigável, digamos, certo? Beleza, então por hoje é só. A gente acabou perdendo um tempinho ali no início para fazer aquela refatoração, mas eu achei interessante trazer ela na gravação, né, para a gente entender também até uma forma de entender por que que o erro aconteceu, certo? E aí, no próximo vídeo a gente continua explorando essa parte de formulários, vamos ver outras maneiras aqui também de pegar os dados do form e vamos ver como trabalhar com JSON também, beleza? Então, quero só agradecer, aproveitar esse finalzinho aqui também para pedir para você deixar o like no vídeo se você gostou, deixa comentário aí também para algum feedback pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá.